Meu nome é Sara, e por anos pensei que tinha a vida perfeita, ou pelo menos convenci a mim mesma disso. Eu tinha 32 anos quando tudo mudou, mas tudo começou muito antes disso. Se você tivesse me perguntado naquela época, eu teria dito que era feliz. Mas, olhando para trás, vejo que estava vivendo em uma prisão, fingindo que tudo estava bem enquanto lentamente sufocava. Conheci Diógenes quando tinha 26 anos, em um evento comunitário em Aurora, Colorado. Ele não era particularmente encantador ou romântico, mas tinha uma estabilidade que achei que precisava. Tinha passado por anos difíceis antes de conhecê-lo, trabalhando longas horas em uma agência de marketing e navegando pela vida sozinha. Diógenes parecia um porto seguro. Ele não era chamativo, mas parecia confiável, ou assim eu pensava. Namoramos por 2 anos, e quando ele me pediu em casamento, disse sim sem hesitar. Fui tomada pela ideia de construir uma vida juntos, uma família, um futuro. As primeiras rachaduras começaram a aparecer logo após o casamento. Nos mudamos para a casa dos pais de Diógenes, o que parecia prático na época. Sua mãe, Laura, insistiu que isso nos ajudaria a economizar dinheiro para nossa própria casa. O que ela não disse é que isso também significava que ela teria controle total sobre nossas vidas. Laura era uma enfermeira aposentada na casa dos 60 anos e tinha um jeito de fazer tudo parecer uma sugestão, quando na verdade era uma ordem. Ela dizia coisas como: Sara, não acha melhor você cuidar da cozinha? Diógenes trabalha tanto. Ou, você deveria ser grata por Diógenes ter te escolhido. Ele poderia ter se casado com qualquer uma. Seu tom era sempre educado, mas suas palavras machucavam. Elas me faziam sentir pequena, como se eu não fosse boa o suficiente. O pai de Diógenes, Paulo, era mais quieto, mas não melhor. Ele era um empreiteiro aposentado que passava a maior parte do tempo assistindo TV ou mexendo na garagem. Paulo nunca me insultava diretamente, mas não precisava. Ele concordava com as observações ultrapassadas de Laura sobre o lugar da mulher ser no lar, e seu silêncio dizia muito. Diógenes, meu marido, o homem que pensei que estaria ao meu lado, não fazia nada. Sempre que eu tentava falar com ele sobre como seus pais me faziam sentir, ele dispensava com um gesto da mão. Eles são a moda antiga, ele dizia. Não leve para o lado pessoal. Comecei a me sentir presa. Tinha desistido do meu trabalho para focar na nossa nova vida, pensando que era o que uma boa esposa deveria fazer. Mas, a cada dia que passava, eu perdia um pouco mais de mim mesma. Laura ditava tudo, como eu deveria limpar, o que eu deveria cozinhar e até o que deveria me vestir quando tínhamos convidados. Paulo a apoiava, e Diógenes apenas seguia o fluxo. Eu me sentia uma estranha no meu próprio casamento, como se estivesse constantemente pisando em ovos, tentando atender expectativas com as quais eu nem concordava. Os anos passaram, e os sonhos que Diógenes e eu havíamos discutido, comprar nossa própria casa, formar uma família, começaram a desaparecer. Diógenes parecia desinteressado em qualquer coisa que não envolvesse seus pais. Sempre que Laura ou Paulo faziam comentários sobre netos, Diógenes dava de ombros e mudava de assunto, deixando que eu lidasse sozinha com as insinuações. Eu me sentia abandonada, como se carregasse o peso do nosso relacionamento sozinha. Então veio o dia em que tudo desmoronou. Era uma manhã fresca, no final da primavera. Eu estava descarregando as compras do porta-malas do carro, tentando organizar tudo antes de entrar. Foi quando ouvi o som de um motor. A princípio, achei que fosse alguém entrando na garagem, mas então olhei para cima e vi o carro de Laura vindo em minha direção em alta velocidade. Fiquei paralisada por um instante. Achei que ela não faria isso. Mas fez. O impacto me derrubou, prendendo-me debaixo do carro. A dor foi imediata e esmagadora. Eu mal conseguia respirar, muito menos me mover. Laura não saiu para ajudar. Ela nem sequer parou. Em vez disso, entrou em pânico, deu ré no carro e saiu em disparada. Fiquei ali deitada, com as compras espalhadas ao meu redor, lutando para respirar e tentando entender o que havia acabado de acontecer. Não me lembro de muita coisa do que aconteceu em seguida. Apenas que um vizinho deve ter me visto e chamado ajuda.
A próxima coisa que lembro é de estar no hospital, cercada por luzes brilhantes e pelo som de máquinas apitando. Meu corpo doía por completo, e minha mente estava a mil. Por que Laura havia feito isso? Foi um acidente ou algo mais? Eu queria respostas, mas elas não vinham. Então Diógenes chegou, e por um momento pensei que teria algum conforto. Achei que ele seguraria minha mão, dizendo que tudo ficaria bem. Mas, em vez disso, ele se sentou ao meu lado, com o rosto pálido, e disse algo que nunca vou esquecer. Sara, ele começou, com a voz baixa e urgente. Minha mãe está com medo, ela entrou em pânico. Você não pode contar à polícia que ela te atropelou. Apenas diga que você caiu. Nós te daremos 50.000 para cobrir o que você precisar, ok? Só não transforme isso em um grande problema. Eu o encarei, sentindo meu coração afundar. Meu marido, o homem em quem eu confiava, estava tentando comprar meu silêncio. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele não estava lá para me apoiar ou ficar ao meu lado. Ele estava lá para proteger a mãe dele, para varrer tudo para debaixo do tapete como se não importasse, como se eu não importasse. Esse foi o momento em que algo dentro de mim quebrou. Todos os anos de silêncio, de engolir minha dor, de fingir que tudo estava bem, vieram à tona de uma vez. Olhei para Diógenes e percebi que não podia mais continuar. Não podia mentir por eles. Não podia proteger pessoas que nunca me protegeram. Eu não sabia o que faria, mas sabia uma coisa com certeza: eu não ficaria mais em silêncio. Foi aí que tudo começou, a luta pela minha vida, pela minha verdade. E deixe-me dizer, não foi fácil. Mas, pela primeira vez em anos, senti algo que não sentia há muito tempo: determinação. Eu não era mais Sara, a esposa quieta e submissa. Eu era Sara, a mulher pronta para lutar de volta. Deitada naquela cama de hospital, as palavras de Diógenes ecoavam na minha mente. Não transforme isso em um grande problema. Seu tom era casual, mas o significado não era. Ele queria que eu mentisse, para proteger sua mãe, para proteger a imagem da família perfeita deles. E aqueles 50.000 que ele ofereceu como um prêmio, como um suborno. Não era gentileza, era o preço da minha voz, da minha verdade. Não disse nada a ele naquele momento. Não conseguia. Minha garganta estava seca, minha mente fervilhando de raiva e traição. Ele saiu pouco depois, com o rosto tenso, dizendo que voltaria mais tarde para conversarmos. Mas eu já sabia o que ele diria. Diógenes tentaria distorcer a situação, fazer parecer que eu estava sendo irracional. Depois que ele saiu, o quarto ficou estranhamente quieto. Fiquei encarando o teto, tentando processar tudo: as ações de Laura, a traição de Diógenes, todos os anos em que suportei o controle e o desrespeito deles. Era como se uma represa tivesse rompido. Durante anos, convenci a mim mesma de que as coisas não eram tão ruins. Mas agora, deitada ali, com meu corpo machucado e dolorido, eu não podia mais negar. Eles não se importavam comigo. Nem Laura, nem Paulo, nem mesmo Diógenes, o homem que havia prometido me amar e proteger. Então algo inesperado aconteceu. Um médico entrou para me examinar. Ele se apresentou como Dr. Ricardo Salles e, ao ver minha expressão, pareceu hesitar. Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da minha cama. Sara, ele disse gentilmente, você parece ter muitas coisas na cabeça. Quer conversar sobre isso? Não sei por que me abri com ele, mas o fiz. Talvez fosse a gentileza em sua voz ou o fato de ele parecer realmente se importar. Contei tudo. Como Laura me atropelou, como Diógenes queria que eu mentisse, como me sentia presa no meu casamento. Quando terminei, as lágrimas corriam pelo meu rosto. O Dr. Salles não me interrompeu, não me julgou. Ele apenas ouviu. E, quando terminei, disse algo que nunca vou esquecer. Sara, sei que isso parece esmagador agora, mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O que aconteceu com você não é apenas errado, é um crime. E você tem todo o direito de lutar por si mesma. Suas palavras me atingiram como um raio. Pela primeira vez eu senti como se alguém estivesse do meu lado,
como se alguém realmente me visse, me enxergasse de verdade, e não achasse que eu estava exagerando. O Dr. Salles me encorajou a falar com a polícia e contar a verdade sobre o que havia acontecido. Ele até se ofereceu para me conectar com um conselheiro que pudesse me ajudar a processar tudo aquilo. Naquela noite, não consegui dormir. Meu corpo doía, mas nada comparado à dor no meu coração. Eu continuava revivendo o acidente na minha mente. O jeito como Laura acelerou e foi embora, como se eu não fosse nada, como se eu simplesmente não importasse. E a traição de Diógenes, sua disposição em mentir para encobrir o que sua mãe havia feito, cortava mais fundo do que qualquer ferida física. Eu sabia que precisava tomar uma decisão. Ficar em silêncio e deixá-los escapar ou lutar e arriscar perder tudo o que achava que tinha. Na manhã seguinte, tomei minha decisão. Quando o policial veio para tomar meu depoimento, contei tudo. Contei como Laura me atropelou enquanto eu descarregava as compras, como ela foi embora sem parar, e como Diógenes tentou me subornar para que eu mentisse. O policial, detetive James Peralta, ouviu atentamente, anotando tudo. Ele me fez perguntas sobre os detalhes do acidente e, pela primeira vez, senti uma sensação de controle. Eu não era apenas uma vítima, estava tomando uma atitude. Mais tarde naquele dia, minha vizinha Raquel veio me visitar. Raquel e eu não éramos muito próximas antes disso, mas ela sempre foi gentil. Quando soube do que aconteceu, ficou furiosa por mim. Sara, ela disse, eu tenho câmeras de segurança que mostram a entrada da garagem. Talvez eu tenha imagens do que aconteceu. Meu coração disparou com as palavras dela. Poderia ser verdade? Será que realmente havia evidências que provavam que Laura me atingiu de propósito? Raquel não perdeu tempo. Ela e o marido revisaram as imagens e encontraram exatamente o que precisávamos. O vídeo mostrava o carro de Laura acelerando na minha direção, o impacto e a fuga rápida dela. Quando Raquel me mostrou, senti uma mistura de emoções, alívio, raiva e uma nova sensação de determinação. Entreguei as imagens ao detetive Peralta, que garantiu que seriam cruciais para construir o caso contra Laura. Mas a luta estava longe de terminar. Alguns dias depois, Diógenes voltou ao hospital. Seu comportamento estava diferente dessa vez, menos confiante, mais desesperado. Sara, você precisa pensar no que está fazendo, ele disse, andando de um lado para o outro no quarto. Se isso for para o tribunal, vai arruinar a vida da minha mãe. Você realmente quer destruir esta família? Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mesmo depois de tudo, Diógenes ainda não me via como alguém que valia a pena lutar por. Olhei diretamente nos olhos dele e disse, sua mãe tentou me matar, Diógenes. E, em vez de me apoiar, você tentou encobrir isso. Esta família se destruiu no momento em que você escolheu ela em vez de mim. Ele não teve resposta. Apenas ficou parado, atordoado, antes de sair do quarto batendo a porta. Eu soube naquele momento que meu casamento havia acabado. Não havia como voltar atrás depois disso. O Dr. Salles continuou a me acompanhar regularmente, oferecendo não apenas cuidados médicos, mas também apoio emocional. Ele me lembrou de que eu era mais forte do que imaginava, de que eu tinha o direito de lutar por justiça. Com o incentivo dele, comecei a enxergar um caminho para seguir em frente. Uma vida onde eu não estivesse sob o controle de Laura, onde eu não fosse silenciada pela indiferença de Diógenes. O caso contra Laura estava se fortalecendo, e as imagens do vídeo eram incriminadoras. Mas eu sabia que isso não era apenas sobre ela, era sobre mim, sobre eu reconquistar minha vida, minha voz. Pela primeira vez em anos, senti uma fagulha de esperança. O caminho à frente não seria fácil, mas eu estava pronta para dar o primeiro passo. As semanas seguintes foram algumas das mais difíceis da minha vida. Todos os dias, eu era lembrada do que havia acontecido, não apenas do acidente, mas dos anos de controle, manipulação e traição que levaram a esse ponto. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava disposta a me esconder. Eu estava cansada de fingir que tudo estava bem. Estava cansada de proteger pessoas que não se importavam comigo. Eu estava pronta para lutar. O detetive Peralta me manteve informada sobre a investigação.
As imagens das câmeras de segurança da Raquel foram cruciais. Elas mostravam tudo: o carro de Laura acelerando na minha direção, o impacto e ela indo embora sem sequer diminuir a velocidade. Quando assisti ao vídeo, senti um enjoo profundo, mas também uma sensação de alívio. Não havia mais como negar a verdade, não para Laura, não para Diógenes, não para ninguém. A polícia chamou Laura, Paulo e Diógenes para interrogatório. Laura tentou agir surpresa, como se não soubesse por que estava ali. Foi um acidente, ela insistiu, com a voz trêmula. Eu não queria machucá-la. Mas o vídeo não mentia. Ele mostrava suas ações imprudentes pelo que realmente eram. Ela não conseguiu explicar. Paulo ficou em silêncio, como sempre, evitando olhar nos olhos de qualquer pessoa. E Diógenes? Ele tentou justificar tudo. Eu estava tentando proteger minha família, ele disse, com a voz falhando. Eu não queria que isso saísse do controle. Como se eu estivesse exagerando, como se eu fosse a responsável por tornar tudo aquilo algo tão grave. Como se ele mesmo não fosse cúmplice em encobrir um crime. Quando os confrontei durante o interrogatório, senti uma mistura estranha de emoções. Raiva, claro, raiva por terem me machucado, me traído, me descartado. Mas também havia tristeza, uma dor profunda pelo que poderia ter sido. Eu havia amado Diógenes. Eu havia acreditado nele. Mas agora, ao ficar frente a frente com ele, percebi que nem reconhecia mais o homem com quem me casei. Você tem ideia do que fez comigo? Perguntei, minha voz firme, mas controlada. Sua mãe poderia ter me matado, Diógenes. E, em vez de ficar do meu lado, você escolheu protegê-la. Você tentou me subornar, tentou me silenciar. Como pode chamar isso de amor? Diógenes não respondeu. Ele apenas olhou para o chão, os ombros caídos. Por um momento, pensei ter visto arrependimento em seus olhos, mas não importava mais. Arrependimento não mudaria o que ele havia feito. Arrependimento não apagaria a dor que ele causou. As acusações vieram rapidamente depois disso. Laura foi presa por tentativa de homicídio e por fugir da cena do crime. Diógenes foi acusado de ser cúmplice, e Paulo enfrentou acusações de obstrução de justiça. Quando a notícia se espalhou, toda a cidade ficou em choque. Pessoas que antes respeitavam a família ficaram indignadas. O nome de Laura, antes associado a eventos de caridade e círculos sociais, tornou-se um símbolo de traição e crueldade. Diógenes, que sempre parecia tão estável e confiável, foi exposto como um covarde. Durante tudo isso, apoiei-me nas pessoas que realmente se importavam comigo. Raquel e seu marido foram uma fonte constante de suporte, oferecendo um espaço seguro para que eu pudesse me recuperar e reconstruir minha vida. E então havia o Dr. Salles. Ricardo, como ele pediu para ser chamado, tornou-se mais do que apenas meu médico. Ele se tornou um amigo, alguém em quem eu podia confiar, alguém que me lembrava da minha própria força quando eu sentia vontade de desistir. Sara, ele disse, um dia, depois de uma reunião particularmente emocional com a polícia, você passou por um inferno, mas lidou com isso com mais graça e coragem do que a maioria das pessoas poderia. Não deixe que eles tirem seu senso de quem você é. Você é mais forte do que imagina. Essas palavras ficaram comigo. Elas se tornaram um mantra, um lembrete de que eu não era apenas uma vítima, eu era uma sobrevivente. Quando os procedimentos legais começaram, tomei outra decisão. Entrei com um pedido de divórcio. Não havia como salvar meu casamento, não depois de tudo o que aconteceu. A traição de Diógenes não se resumia apenas ao acidente. Era sobre anos ignorando meus sentimentos, tomando partido dos pais dele e me deixando lidar sozinha com tudo. Eu não podia mais viver assim. E, mais importante, eu não queria. O divórcio foi turbulento, mas eu não me importei. Não estava lutando por dinheiro ou propriedades, estava lutando pela minha liberdade. E, quando os papéis finalmente foram assinados, senti um peso sair dos meus ombros. Pela primeira vez em anos, senti que podia respirar. Mesmo começando a seguir em frente, o julgamento se aproximava no horizonte. Eu sabia que não seria fácil enfrentar Laura, Paulo e Diógenes no tribunal.
Sabia que eles tentariam distorcer a história, me pintar como exagerada ou vingativa. Mas eu também sabia que tinha verdade ao meu lado e estava pronta para lutar por ela. Olhando para trás, acho que aquele foi o momento em que realmente comecei a me curar. Não foi quando decidi lutar, mas quando percebi que podia lutar. Quando percebi que tinha força para me defender, para exigir justiça, para retomar minha vida. Não se tratava apenas do acidente, mas de tudo que eles haviam tirado de mim e de tudo que eu estava determinada a recuperar. O dia do julgamento chegou mais rápido do que eu esperava. Entrei na sala do tribunal com o coração acelerado, mas com a cabeça erguida. Era isso. O momento pelo qual eu tinha esperado. O momento em que finalmente enfrentaria as pessoas que me machucaram e exigiria justiça. Laura, Paulo e Diógenes estavam sentados na mesa dos réus, seus rostos uma mistura de desafio e medo. Eles evitavam olhar nos meus olhos, mas eu não me importava. Eu não estava ali para buscar arrependimento, eu estava ali para falar a minha verdade. A promotoria expôs tudo, as filmagens da câmera de segurança da Raquel, os relatórios médicos e meu depoimento sobre as tentativas de Diógenes de me subornar para ficar em silêncio. Cada detalhe pintava um quadro claro do que aconteceu naquele dia e dos anos de manipulação que eu havia suportado. Quando o vídeo de Laura me atingindo foi exibido no tribunal, a sala caiu em silêncio. O som do impacto, do meu corpo caindo no chão e do carro de Laura acelerando embora era inegável. Laura tentou manter sua habitual postura de controle, mas ela se quebrou sob o peso das evidências. Ela alegou que foi um acidente, que não tinha me visto, mas as imagens mostravam o contrário, e suas palavras soaram vazias. Paulo, como sempre, permaneceu em silêncio, sua culpa estampada em seu rosto. Diógenes tentou justificar suas ações, dizendo que estava tentando proteger sua família, mas suas desculpas não convenceram. A verdade estava exposta para todos verem. Quando chegou a minha vez de falar, eu me levantei diante do tribunal e contei minha história. Não escondi nada. Falei sobre o acidente, sim, mas também sobre os anos de abuso emocional e negligência que eu havia suportado. Falei sobre o peso de viver sob o controle de Laura, o silêncio cúmplice de Paulo e as traições constantes de Diógenes. Isso não é apenas sobre o que aconteceu naquele dia, eu disse, minha voz firme apesar das lágrimas que ameaçavam cair. É sobre um padrão de crueldade e desprezo. Quando o veredicto foi anunciado, senti uma onda de alívio tomar conta de mim. Laura foi considerada culpada por tentativa de homicídio e por fugir da cena do crime. Paulo foi condenado por obstrução de justiça e Diógenes foi considerado culpado como cúmplice. Laura recebeu uma sentença longa de prisão, Paulo foi colocado em prisão domiciliar e Diógenes foi condenado a 3 anos de prisão. Eles haviam tentado me controlar, me silenciar, mas no final, a verdade venceu. Após o julgamento, comecei a reconstruir minha vida de forma genuína. O divórcio havia sido finalizado e eu me mudei para um apartamento pequeno, mas acolhedor, meu primeiro lar de verdade em anos. Raquel e seu marido se tornaram como uma família para mim, com seu apoio inabalável. E então, havia Ricardo, o Dr. Salles, o homem que esteve ao meu lado nos meus momentos mais sombrios e que se tornou uma parte ainda mais significativa da minha vida. O que começou como amizade cresceu para algo mais profundo. Ricardo era gentil, paciente e compreensivo de uma maneira que eu nunca soubera. Ele não tentou me consertar ou apressar minha cura, ele simplesmente esteve ao meu lado, lembrando-me de que eu era capaz de ficar de pé sozinha. 1 ano após o julgamento, nos casamos em uma pequena cerimônia íntima, cercados por pessoas que realmente se importavam conosco. Não foi um grande evento, mas foi perfeito, porque estava repleto de amor e esperança. Agora, enquanto me sento aqui contando minha história, sinto que sou uma pessoa diferente. A Sara que entrou na vida de Diógenes todos aqueles anos atrás se foi. Em seu lugar, está alguém mais forte, alguém que sabe o seu valor, alguém que se recusa a aceitar menos do que merece. Ainda penso em Laura, Paulo e Diógenes às vezes, não com raiva, mas com um senso de fechamento. Eles fizeram suas escolhas e agora estão vivendo com as consequências. Quanto a mim, estou vivendo minha vida livre do controle deles, cercada de amor e apoio. Aprendi que a traição não define você.
O que define você é como você se levanta depois de ser derrubado. Este é o meu novo começo, e não poderia ser mais grata por isso. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!